Querido Deus, estamos aqui na Tua casa e nós temos a certeza que se estamos aqui é porque o Senhor nos trouxe. E se o Senhor tem alguma coisa a falar, que Tua palavra possa alimentar os nossos corações. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo neste momento. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado. Uma alegria poder estar aqui com vocês para poder compartilhar a palavra de Deus. Eu não sei como foi a tua semana. Foi puxada. A minha foi puxada e vai ser mais puxada semana que vem. Nós teremos um campuri daqui a 5 dias. Então, dedique um tempinho para orar por esse campuri, que é um encontro de adolescentes, crianças aqui no CTA. Então, orem. A previsão é de chuva, mas eu só espero chuva de bênçãos. E se chover, que não atrapalhe. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 3, o maior milagre. Queria compartilhar com vocês esta história que impacta muito meu coração. Atos capítulo 3, versículo de 1 até o 10. Até o 10. Pode passar ali a imagem. Antes eu queria compartilhar aqui um testemunho que eu já compartilhei antes em outros sermões, mas eu queria compartilhar um milagre. Um milagre que eu ouvi dos tempos modernos. A gente ouve vários milagres aqui da Bíblia, eu queria compartilhar um milagre como esse. Bom, para quem não sabe, eu não sou brasileiro. Sou peruano, nasci em Lima e eu vim morar no Brasil com 10 anos. Fui morar no Rio Grande do Norte. Achei que algum dia chegaria o calor, o frio lá, né? Como em todo lugar, mas nunca chegou lá. E antes de eu vir, meu pai é pastor também. E aí meu pai conta as suas histórias, né? E aí eu pego uma delas e também compartilho para vocês. Essa aí é minha mãe, a do meio. Meu pai estava fazendo uma semana especial, uma semana de evangelismo. Uma semana de pregações ali nessa cidade que é entre a selva e os Andes peruanos, né? E aí meu pai foi fazer uma semana especial de pregação, de evangelismo, de decisão. E aí ele passou uma semana, um pouquinho mais, né, uns 8 dias pregando a palavra de Deus. Eu tô na foto, mas não dá para ver, eu estou aí na barriga da minha mãe, né? Minha mãe estava grávida nessa foto, né? E aí a semana estava acontecendo, uma semana de muitas decisões, e o Peru passava por uma dificuldade muito grande, que era o terrorismo. Por algumas décadas o país viveu terrorismo. E como que era o terrorismo? Os terroristas queriam dominar o Peru. Só que eles tentaram ir pela capital, não conseguiam, porque o exército estava rodeando a capital e o presidente, de alguma forma, tentando administrar tudo isso. Porém, eles entravam em cidades pequenas e dominavam cidades pequenas. Alguns eles machucavam as pessoas, outros não, apenas entravam e dominavam, e eles dominavam os lugares principais da cidade. Então era um momento difícil que o Peru estava vivendo e meu pai estava fazendo evangelismo ali na região, convivendo com isso aí, perto de algumas cidades que tinham sido dominadas pelo terrorismo, mas o evangelho continuava. Ele então estava pregando e na quinta-feira à noite, enquanto ele pregava, 2 pessoas armadas entraram na igreja, sentaram lá atrás. E aí, todo mundo já imagina, né? Todo mundo já sabe o contexto, já imagina que são 2 terroristas. E a preocupação, o que eles querem fazer? No final, os 2 terroristas pediram para fazer reunião com a liderança da igreja, que queriam conversar com a liderança da igreja. Se reuniram ali, e aí, então, um dos terroristas falou o seguinte: bom, a gente veio aqui na igreja porque a gente respeita a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela é forte aqui na cidade, e a gente quer trazer a informação de que nós vamos entrar na cidade no sábado. É o nosso planejamento, né? E
a gente sabe que vocês têm culto no sábado, o principal culto de vocês é no sábado, então a gente quer pedir para vocês não fazerem culto, né? Ficarem em casa e tudo mais. Só que tinha um problema, porque o evangelismo iria finalizar no sábado. E onde as pessoas iriam se batizar. E tinha a previsão de 60 batismos no sábado. Meu pai era novo, né? E meu pai, quando conta essa história, ele fala que talvez ele não falaria o que falou naquele tempo, né? E ele falou assim: e deixa eu fazer uma pergunta para vocês. E mais ou menos que horas vocês pretendem entrar na cidade, né? E aí ele falou assim: ó, nós pretendemos entrar 10 da manhã, né? 10 da manhã pretendemos entrar na cidade. E aí meu pai falou o seguinte: deixa eu fazer uma proposta para você, né? Será que vocês não podem entrar por volta das 11 da manhã, né? O teorista olhou para o meu pai e falou assim: eu acho que ele não sabe com quem ele está falando. E aí ele tentou explicar que nesse dia teria um batismo e tudo mais. Nessa discussão, não definiram que não seria nem 10 nem 11. Seria 10:30. Conseguiu meia hora. Então, já estava acabando o culto de quinta nessa reunião. Sexta-feira, meu pai então fez o último convite, o último apelo para batismo, para que pudesse então acontecer os batismos no sábado, e avisou a igreja: igreja, amanhã nós não vamos começar 9, como normalmente a gente começa, vamos começar às 7 da manhã. E óbvio que meu pai estava preocupado. Por quê? Porque todo mundo sabia que alguma coisa ia acontecer no sábado. E vinham pessoas de outras regiões para fazer a celebração de sábado. E meu pai estava com medo que as pessoas não fossem para a igreja, ou muitos desistissem de se entregar a Jesus através do batismo. E aí houve uma preocupação, mas ele definiu: 7 horas vamos começar, para começar rápido a escola sabatina, e depois o culto, e depois a festa espiritual. Chegou no dia seguinte, sábado. Aliás, antes de finalizar ali as últimas reuniões para o planejamento de sábado, a secretária chegou no meu pai, a secretária da igreja chegou assim: pastor, tem uma notícia para o senhor, não serão mais 60 batismos, né? E meu pai falou, e já começou a baixar, né? Por causa do medo e tudo mais. Ela falou: pastor, vão ser 80 batismos. E aí meu pai, tudo bem, um pouco preocupado, porque tinha pouco tempo para batismo de tanta gente. Chegou no dia seguinte, 7 da manhã, e a igreja estava lotada. Começou então a escola sabatina. Terminou a escola sabatina, foi então para os batismos. E ele dividiu assim: 20 batismos e um louvor, para não cansar a mão, né? 20. Só que de vez em quando o irmão que ia cantar gostava de falar alguma coisa, e meu pai falava: para de cantar, para de falar, né? Vai direto ao ponto, porque a gente tem pouco tempo. E aí começaram os batismos. Começaram 20, 40, parava, né? 60, parava, e o tempo avançando, né? Deu 10 horas, 10:30, 11 horas, e alguns da liderança que sabiam o contexto preocupados. 11:30 acabou. E aí meu pai chegou lá na frente e falou assim: ó, nada de abraço no final. Esquece abraço, porque agora é você ir para casa, descansar lá, ficar quietinho na tua, porque alguma coisa vai acontecer aqui na cidade. E a gente recebeu essa informação. Todo mundo foi para casa, e aí, normalmente, acontecia um barulho, uma explosão, alguma coisa assim, identificando que os terroristas tinham entrado na cidade. Não houve nada disso. E aí, no domingo, meu pai, então, ia se despedir, não ia ter mais evangelismo, ele ia se despedir da igreja, para depois ele ir para a casa dele. Ele tinha ficado ali alguns dias dormindo aí perto da igreja. Chegou no domingo, meu pai fez a sua despedida, a última mensagem, quando de repente entram aqueles dois mesmos terroristas que tinham entrado na quinta-feira passada. E eles pediram a mesma reunião com a liderança. Só que nessa reunião, alguns da liderança não ficaram, né? E aí ele falou assim: é o seguinte, ó, os terroristas, né, com a liderança da igreja, falaram assim: vocês não combinaram, ou vocês não cumpriram o que a gente combinou. E meu pai perguntou: mas como assim? Ele falou assim: ó, nós estamos entrando na cidade como planejado.
10 horas. E quando a gente estava entrando na entrada da cidade, a gente viu um exército protegendo a cidade. E aí, na hora, a gente lembrou. Os adventistas ligaram para os militares para vir aqui para eles poderem fazer o culto deles. Naquele momento, um dos anciãos começou a chorar. E meu pai falou assim, para um dos terroristas, falou assim, ó, eu gostaria de ter visto o que você viu. Porque esse pessoal que estava protegendo a entrada da cidade não era um exército humano. Era um exército divino. Eram anjos de Deus protegendo esta cidade. E meu pai, um pouco ousado, chegou nele e falou assim, esta igreja é protegida pelos anjos de Deus. Óbvio que o terrorista naquele tempo não entendia o que estava acontecendo. Mas foi um momento que marcou muito a igreja. E eu acho que essa realidade, esse milagre acontece ainda hoje com a gente. Este lugar que nós estamos hoje é protegido pelos anjos de Deus. Um dos maiores milagres que eu encontro aqui nesta história, eu queria compartilhar aqui com vocês, se encontra em Atos, capítulo 3. Eu acredito que o maior milagre daquela história que meu pai contou não seja ver o exército. Eu acho que Deus fez esse milagre para que acontecessem outros milagres. E é parecido com a história que eu quero compartilhar aqui com vocês. Pedro e João, Atos capítulo 3, versículo 1 diz assim, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Versículo 2, era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, imploravam que lhe desse uma esmola. Versículo 4. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Versículo 5. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Versículo 7. E tomando pela mão direita, levantou imediatamente os seus pés, e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando, louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E por último, versículo 10. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Aqui eu quero destacar o maior milagre. A primeira lição que eu tiro nesta história é que o que me chama a atenção é que 3 meses atrás já tinha acontecido o maior Pentecostes, ou tinha acontecido os maiores eventos daquele tempo, que foi o Pentecostes. A gente vê na história da Bíblia um dos momentos mais impactantes do cristianismo, foi quando Deus derramou a chuva temporã, profeticamente falando. O que é a chuva temporã? É uma chuva que ajuda a amadurecer o fruto, que o fruto possa, ou a semente possa crescer. E eu acho que nós também passamos por chuva temporã. A nossa vida espiritual também precisa passar por isso. Eu não sei se você lembra o momento que você teve um encontro com Deus. Você lembra aquele momento que você ouviu a voz do Espírito Santo? Você lembra aquele momento que você recebeu o Espírito Santo e aceitou o convite de Deus? Imagino que aquele Pentecostes foi marcante para os discípulos. E o que me chama a atenção aqui é que o texto fala assim, subiam ao templo. Tem outras traduções que iam ao templo, estavam indo ao templo, que é um passado progressivo, ou seja, é um passado constante, era uma atividade constante. Eu me lembro a primeira vez, ou talvez uma das primeiras vezes que eu ouvi a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Eu tinha 7 anos.
E eu lembro que eu acompanhava o meu pai quando ele pregava, né? Ele fazia as suas semanas e ele me convidou. Uma vez ele falou assim para mim: Kevin, é o seguinte, agora eu quero que eu vou dar uma função especial para você. Você vai ser o que vai controlar meu PowerPoint. Eu falei: como assim, pai? Então, eu vou fazer semana de oração e na semana de oração você vai ser o responsável do PowerPoint. Naquele tempo não tinha controle, estava surgindo o PowerPoint. Então o que meu pai fazia? Chegava numa igreja assim e falava assim, ó, o cara do som pode cuidar tudo, mas na hora do meu sermão, que eu vou mostrar aí meu PowerPoint, meu filho que mexe. Eu tinha 7 anos. E aí eu me senti importante. E aí meu pai tinha um sinal que era assim, ó. E aí eu tinha que mudar o PowerPoint. E aí, obviamente que eu tinha que prestar atenção. E meu pai falou assim, você pode errar, porque às vezes eu estou prestando atenção em outras coisas, né? Às vezes eu não ouvi, às vezes meu pai esqueceu. Meu pai falou assim, mas em um momento você não pode errar. Eu falei, pai, qual é? É o momento que eu faço convite e tem o fundo musical. É nesse momento que você não pode errar. Quando eu fizer assim, e aí você muda o PowerPoint, e aí aparece o fundo musical, e aí eu começo o convite, né? Ou ele começa antes e o fundo musical entra. Esse eu não pode errar. Então eu prestava atenção o tempo todo, mas principalmente no final eu prestava atenção. Uma dessas, meu pai estava pregando. Meu pai, então, estava chegando no momento que eu não podia errar, e ele falou assim, e quem nesse momento gostaria de aceitar Jesus, vem aqui na frente. Aceita o convite de Deus. E nada do PowerPoint passar, e a música. Então, mais uma vez, aceita, vem aqui na frente. Nada. Meu pai, então, um pouco chateado, porque era um momento que eu não podia errar, olha lá para trás, e quando olha lá para trás, eu não estava lá atrás. Por quê? Porque eu aceitei, a voz de Deus foi tão grande no convite do meu pai, que eu aceitei o convite do apelo. E eu fui na frente. Sabe quando você está prestando atenção e Deus fala contigo? E eu estava ouvindo o sermão do meu pai e eu aceitei o convite. Falei assim, eu vou esquecer o PowerPoint, eu vou aceitar o apelo, porque eu quero me batizar também. E eu fui lá na frente, emocionado. E aí meu pai esqueceu, né? Ele não sei se ficou triste ou feliz, né? Feliz que eu estava na frente, mas triste que não tinha fundo musical naquele momento. Foi quando eu senti o chamado de Deus. E depois de alguns meses, quando eu completei 8 anos, eu decidi me batizar. Foi meu Pentecostes. Foi o momento que eu recebi a voz do Espírito Santo. Eu te pergunto, você lembra o momento que você recebeu? Lembra quando você aceitou o convite de Deus? Talvez foi num culto, talvez foi num louvor. Ou falo mais algumas coisas. Você lembra momentos importantes da tua vida onde você ouviu a voz de Deus em um evento, em um sermão, em um culto? Mas quero dizer uma coisa para vocês. O meu batismo passou e a vida continuou. A vida continua. Momentos tristes eu passei, momentos alegres. Não é todo dia que eu ouço um sermão que me anima. Não é todo dia que eu ouço um louvor que me empolga. Porque a vida não é só isso. A nossa espiritualidade não deve estar baseada em eventos como esse. A nossa vida espiritual deve estar baseada, ou o que nos mantém, é uma comunhão diária com Deus. Nossa vida espiritual não é feita de eventos grandes, e sim de encontros diários com Deus. E eu acredito que Pedro e João entendiam muito bem isso. Eles tinham passado por um Pentecostes, eles tinham passado por um momento que impactou a vida deles, mas aqui o texto fala que eles continuavam indo ao templo, era um costume. E aí o texto diz o templo para a oração. Eu me pergunto, eles tinham que ir para o templo para orar? Eles não podiam orar em casa? O Espírito de Profecia diz que eles não iam apenas para orar, mas sim para testemunhar. Segunda lição que eu tiro nesta história é que Pedro e João eram bem diferentes. Pedro era uma pessoa difícil talvez de lidar. Pedro era impulsivo.
Pedro agiu muitas vezes sem pensar. Quantas histórias nós temos de Pedro agindo sem pensar? Não sei se você já assistiu a série The Chosen, que fala, né, um pouquinho dos discípulos. Você olha assim, diferentes, muito diferentes. E na igreja, nós também passamos por isso. Nós somos diferentes. Eu casei com uma brasileira e Albany, que é minha esposa, casou com um peruano, que são muito diferentes. A comida é diferente. Comida é segunda arroz e feijão, terça arroz e feijão, quarta arroz e feijão, quinta arroz e feijão, sexta. Final de semana um estrogonofe, né? Aí volta arroz e feijão, né? Já eu não sou assim, eu não como arroz e feijão todo dia. Não é assim, mas a gente... E eu vi que realmente a gente é muito diferente quando a gente casa, né? Eu sou mais diurno, ela mais noturna. A família dela, a maioria dela não só é adventista, minha família inteira é adventista, às vezes juntamos e é diferente. E na igreja também é assim. Somos diferentes. E o que me chama a atenção de pessoas diferentes é que junta pessoas diferentes são propósitos iguais. Por muito tempo Deus, Ele faz de tudo para que, como igreja, nós possamos estar cada vez mais unidos do que nunca, porque sabemos que Jesus está voltando. O inimigo faz de tudo para separar. O inimigo faz de tudo para a gente se dividir. Mas o que nos une são os propósitos iguais. O que nos une é a palavra de Deus. E esse é um grande desafio. Mas Jesus, lidando com seus discípulos, ele teve essa capacidade, porque o que unia eles era o Evangelho, era Cristo Jesus. E o que une nossa igreja, apesar de ser falha e pecadora, porque é liderada por pessoas falhas e pecadores, mas quem comanda esta igreja é Cristo Jesus. E aí, Pedro e João, então, vão para o templo, um coxo que possivelmente teria 40 anos, numa porta que era conhecida como Formosa, uma das principais, Pedro e João andando, e o texto diz que Pedro olhou de forma fixa, ao coxo. Eu imagino aquele momento, João falando assim, Pedro, o que você vai fazer? E talvez Pedro falou assim, vamos curar ele. E João falando assim, Pedro, peraí, quem fazia os milagres não era a gente. Talvez era um dos primeiros momentos que eles estavam sem Jesus. Talvez era um dos primeiros momentos que ele tinha o desejo de fazer uma cura, mas Jesus não estava mais, porque quem fazia os milagres era Jesus. E aí então Pedro olha firme, com convicção, e fala assim, eu não tenho prata, nem ouro. O coxo falou assim, por favor, me dá uma esmola, o texto da Bíblia fala. E Pedro e João, na verdade só Pedro olha, e eu imagino João falar, Pedro, peraí, cara, calma, imagina ele falar, em nome de Jesus anda, e não acontece nada. Quando eu fui pastor numa igreja, num distrito chamado Piraju, na pandemia eu recebi uma ligação. E me falaram, pastor, tem uma família que infelizmente ela tem uma dificuldade espiritual. Eu falei, me dá mais detalhes. Não, melhor o senhor ver aqui. Quando cheguei lá, a filha dessa família estava possessa pelo inimigo. Porque tinham entregue a filha para o inimigo, para Satanás. E resumindo a história é muito longa, eu falei assim, a única solução é a entrega por completo a Cristo Jesus, através do batismo. É a aliança que você faz com Ele. É o casamento que você faz com Ele, negando o passado. Começamos a estudar a Bíblia. E chegou o dia do batismo. E eu lembro, quando eu estava dirigindo para o batismo, para a confirmação, eu perguntei para Deus, e se ela batizar? E depois do batismo, ela ainda continua possessa. E eu pensava assim, isso vai me destruir. Eu sei que o poder não está em mim, mas eu acredito no poder de Deus. E eu duvidava.
Fui para o batismo, sábado à tarde. Cheguei lá, fizemos o batismo de toda a família, inclusive ela. E pela graça de Deus, nunca mais o inimigo entrou na vida dela. Imagina Pedro convicto falando assim: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho... Me impressiona a convicção. Me impressiona a convicção que ele tinha. Terceira lição. E a pergunta que eu te faço: o coxo pediu a cura, sim ou não? Interessante, né? Que a gente tem vários milagres na Bíblia que pedem, né? Eu quero ser curado, eu quero ser curado. Mas ali ele não pede. O que ele pede? Uma esmola. Terceira lição que eu tiro nessa história. Como igreja, nós não damos o que as pessoas pedem, mas nós oferecemos o que as pessoas precisam. Infelizmente, tem muitas igrejas por aí que falam o que as pessoas querem ouvir. Mas neste lugar, nós não falamos somente o que as pessoas querem ouvir. Nós falamos o que as pessoas precisam ouvir. O Evangelho e a Palavra de Deus têm mensagens muito agradáveis, mas também tem mensagens muito duras que a gente precisa falar. E tem momentos que você precisa tomar decisões desagradáveis para poder continuar seguindo Cristo Jesus. Nós não fomos chamados para dar o que as pessoas pedem, mas sim para dar, com o poder do Espírito Santo, dar o que as pessoas precisam, que é Cristo Jesus e a transformação real. E aí, Pedro, então, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. E aí ele menciona, em nome de Cristo Jesus, o Nazareno anda. Parece que talvez, né, quem escreveu Atos foi Lucas. Ele é médico, então ele é detalhista, que talvez Marcos, Mateus, talvez não são tão detalhistas assim, porque diz o texto que ele olhou, falou, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, anda. E parece que Pedro ou João foi dar uma ajuda, né? Pegaram na mão, é melhor você ficar em pé agora. É melhor você ficar em pé. E aí ele ficou em pé. E ele andou, e o milagre se concretizou. Só que o maior milagre não foi a cura física. Você sabe, e a lição dos jovens, a gente comentou que toda pessoa que tinha uma doença física, o povo achava que era por causa do seu pecado. Ou da família, né? Tua família é pecadora, é por isso que você está coxo, está cego. Bem feito. Imagina, 40 anos ouvindo isso, você está assim porque você é pecador, você está assim porque tua família pecou. Imagina como estava o coração dele. E Pedro chega em nome de Cristo Jesus, você está curado. E não só curado, a salvação chegou no teu coração. E é interessante que, como a gente sabe que a salvação chegou? Porque ele começou a testemunhar, depois você vai ver a história, quase Pedro e João são apedrejados. Por quê? Porque a salvação chegou. E aí vem um entendimento muito claro que o maior milagre, ele é completo e imediato. Cristo Jesus hoje pode te dar essa cura, que é a cura da salvação. Ela é completa, imediata e ela pode acontecer hoje. Jesus não é um Deus do futuro. Ele é um Deus do presente. Jesus não quer te transformar no futuro, ele quer te transformar hoje. O que me chama a atenção é a história de Lázaro. Ele descansou. Jesus foi depois de 3 dias. E quando Jesus chegou, Marta falou assim, Jesus está atrasado 3 dias. E Jesus falou, eu vou fazer um milagre. E Ana não entendia quem era Jesus. Maria, né? Maria falou assim, o Senhor só vai curar daqui quando o Senhor voltar no futuro, não é agora. E Jesus falou, eu vou curar agora. Eu acredito nesse mesmo Deus. Não Deus do futuro,
é o Deus que pode fazer hoje um milagre imediato e completo na vida de cada um de nós. Pode passar? Última lição. Nós só podemos dar aquilo que temos. Se eu quero compartilhar o evangelho, eu tenho que viver o evangelho. Se eu quero compartilhar amor, eu tenho que viver o amor. Não é perfeito, porque a gente não é perfeito, mas a gente só pode dar aquilo que a gente tem. A gente só pode compartilhar o que a gente vive. Existe um grande abismo hoje, infelizmente, entre o que a gente fala e o que a gente faz. E eu gosto de ilustrar de forma negativa com isso aí. Uma das coisas que mais ou a gente pratica, ou no mundo cristão, em casa, em qualquer lugar, é a fofoca, né? E a fofoca é pecado, segundo a Bíblia. Mas tem muito por aí, né? E aí, eu sempre gosto de fazer essa pergunta. A gente consegue controlar a língua, sim ou não? A gente consegue controlar a língua? A gente tenta, né? Segundo a Bíblia, Tiago diz que a gente não consegue controlar a língua. É bíblico. Não conseguimos. Depois você lê Tiago, se eu não me engano, é capítulo 3, 4, 5, fala que a gente não consegue controlar a língua. Porque o problema não está na língua. Sabe quando você tem dor de cabeça e você acha que o problema é dor de cabeça, mas o problema é pior e você tenta controlar a tua dor de cabeça com remédio de dor de cabeça, mas na verdade é outra coisa pior que nunca vai solucionar, e é assim que a gente tenta fazer. Não vou falar nada, mas o problema não está na língua. Porque Mateus fala o seguinte, porque a boca fala. Então, se a gente tem falhado na língua, é porque a gente tem falhado no coração. Você pode, mas se você não curar teu coração, jamais você vai curar a língua. Porque a gente só dá o que a gente tem. Mas uma vez que a gente tem, não tem como a gente guardar. O amor de Deus é assim, uma vez que você recebe, não tem como você guardar isso aí para você. O verdadeiro milagre não é o de cura física, mas é o que eu clamo todos os dias a Deus. É imediato e completo, que é a salvação em Cristo Jesus. Como eu falei para vocês, eu peguei muitas histórias ouvindo a semana de oração do meu pai, e aí eu finalizo com uma história. Você pode passar o próximo? A história da minha avó. Não é minha avó ela, né? Mas é só para você imaginar. Minha avó, quando era nova, o maior sonho dela era ter filhos. E ela teve um primeiro filho. E aí, começou a criar, mas nasceu com muitas dificuldades e infelizmente morreu depois de 3 meses. Teve o segundo filho, que apenas viveu alguns dias e morreu. Ela estava destruída, porque o maior sonho dela era ter filho. Minha avó aceitou Jesus, e por causa de aceitar Jesus, ela perdeu toda a herança. O pai dela era uma pessoa que tinha muito dinheiro. Por aceitar Jesus e contrariar o pai, ela não recebeu herança, e ela era uma pessoa humilde, uma casa humilde. Já os irmãos tinham casas muito boas, e uma irmã da minha avó tinha 9 filhos. E uma vez, a irmã dela, que tinha 9 filhos, tinha acabado de nascer um filho, 3 meses, foi visitar minha avó. Chegou na casa dela com o filho e entraram no assunto. Estou triste porque eu não tenho filho, eu não sei porquê, coisa que acontece no passado. A irmã da minha avó falou assim, eu já tenho 9, eu vou te dar esse que eu tenho agora. Esse de 3 meses fica para você. Olhou assim, tem certeza? Falei, já tenho 8, né? Dá trabalho. Fica com esse. Ainda, óbvio, não tinha um relacionamento, né? O filho ainda não tinha um apego, né? 3 meses. Minha avó não pensou 2 vezes, falou, eu quero. Meu maior sonho é ter um filho, eu fico. Pegou o filho
e começou a cuidar, como o maior presente que ela recebeu. Começou a falar de Deus, começou a dedicar tempo. Minha avó era uma pessoa muito humilde, mas fez de tudo possível para que essa criança pudesse se sentir amada. Aquela criança cresceu e de vez em quando as famílias se juntavam e era a diferença muito grande, porque a irmã da minha avó tinha dinheiro, os brinquedos eram diferentes, eles comiam comidas diferentes, a casa era diferente e o que era agora filho da minha avó ficava olhando tudo isso, né? Olha, um dia eu gostaria de ter tudo que tem. Quando ele cresceu um pouquinho, minha avó falou assim, é o momento agora de eu falar a verdade. Ele tem que saber a verdade. Chamou ele, pediu para sentar e falou, filho, o nome dele é Guido. Guido, eu quero te falar uma coisa. Com todo carinho, com todo amor, né? Falou assim, você não é o meu filho de sangue. Explicou, meu sonho era ter filho, perdi 2 filhos, e aí? A tua mãe viu? Tua verdadeira mãe, né? Que você conhece hoje como tia, e deu você. E eu quero que você fique comigo. Eu quero ser tua mãe. O menino um pouco confuso, né? Porque não estava preparado para receber essa informação. Não sei o que ajudou, mas ele falou assim, não, eu quero estar com a minha verdadeira mãe. Lá tem coisas diferentes, lá é melhor e eu estou confuso, não sabia, talvez um pouco chateado. Ele falou assim, não quero mais ficar com você. Eu quero ir na minha verdadeira mãe. Minha avó tinha perdido 2 filhos e agora estava perdendo o 3º. E ele foi para lá, onde tinha comida melhor, uma casa melhor, brinquedos melhores. Minha avó ficou muito arrasada. Passou um tempo, 1 mês mais ou menos, alguém bateu a porta. Minha avó foi abrir. Quando viu, quem estava lá? Guido. E a mãe, verdadeira. Ela ficou surpresa e falou assim, o que você está fazendo aqui? Ele falou assim, lá, na minha verdadeira mãe, eu tinha tudo. Tinha brinquedos melhores, tudo melhor. Mas aqui eu tinha o que eu mais quero, que é você, tua presença, o teu tempo. A verdadeira mãe não tinha tempo, tinha que trabalhar muita coisa, não ficava muito tempo com ele. Ele fala aqui, mas aqui eu senti um amor diferente. E é por isso que agora eu quero voltar. Você me recebe? Óbvio que minha avó falou sim. Olhou para a irmã, tudo certo, tudo certo. Então fechou, vem aqui. Deram um abraço. E aí voltou novamente o filho que tinha ido embora. Minha avó foi abençoada, teve mais 4 filhos. E o do meio é meu pai. E a gente se reúne, toda vez que a nossa família se junta, ele é como se fosse meu tio. Os filhos são meus primos. Quando eu vejo essa história, a gente primeiro se coloca no lugar de Pedro e João. As lições a gente tirou. Mas para finalizar minha mensagem, eu quero que a gente vá para o outro lado. Coxo. Todos nós somos coxos. E muitas vezes você quer esmola. E coloca teu coração na esmola. Coloca tudo na esmola. E o que você pede é esmola. E você quer vivendo de esmola. Você vai todo dia pedindo esmola. Mas não é isso que vai suprir o teu coração. Porque Deus não quer te dar esmola. Deus não quer te dar o que você às vezes pede. Deus quer te dar o que você precisa. Que é o maior milagre. Transformação em Cristo Jesus. Você pode até olhar e falar assim, ó, aqui é legal, acho que eu quero isso é melhor. Isso aqui é muito melhor, mas isso é esmola. Esquece a esmola. E receba o poder de Deus. Seja preenchido pelo poder de Deus. E em nome de Jesus, hoje, o milagre vai acontecer na tua vida.
Talvez tem gente aqui que não tem paz. Talvez tem gente aqui que está passando por alguma dificuldade. E eu acredito que o poder de Deus, não sou Pedro, mas em nome de Jesus, hoje a transformação vai chegar na tua vida. E você vai sair deste lugar com paz no coração. Porque chega de esmola. O que preenche o nosso coração é Cristo Jesus. Posso fazer uma oração por você? Feche teus olhos, vamos orar. Querido Deus, por muito tempo nós pedimos esmola. E talvez ainda estamos pedindo esmola. Coisas que não suprem nosso coração. Coisas que têm nos afastado de Ti. Mas, querido Deus, hoje com o coração aberto e crentes no Teu poder, nós queremos sair daqui não com esmola, mas sim com o maior milagre, que é Cristo Jesus nas nossas vidas. Talvez tem gente aqui que não tenha paz. Talvez tem gente aqui, querido Deus, que não está conseguindo dormir. Mas em nome de Jesus, ao sair deste lugar, que o milagre do amor de Deus seja imediato e completo. Porque o Senhor não é um Deus do futuro. O Senhor é o Deus do presente. Nos ajuda, querido Deus, a ter uma comunhão diária contigo, porque é isso que nos mantém. Nos ajuda, querido Deus, a entender que, apesar das nossas diferenças como igreja, precisamos estar unidos para cumprir a missão de Jesus. E como igreja também, querido Deus, nós não vamos dar o que as pessoas pedem, mas sim o que as pessoas precisam. E para dar o que as pessoas precisam, nós primeiro precisamos estar alimentados, porque nós só damos aquilo que temos. Enche o nosso coração com o Teu amor. Abençoa cada família aqui. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém.